Temos aqui hoje a participação de Chico, do Canto e Luz, que, como foi informado para vocês, seria Claude, mas infelizmente nosso amigo Claude teve um imprevisto, então nós vamos ter Chico nos acompanhando hoje e a nossa querida Fernanda Lima, que sempre está aqui conosco. E para o início do nosso evangelho, vamos fazer a nossa prece, e eu vou pedir a Chico que faça a nossa prece de abertura. Que as nossas mentes e os nossos corações se encontrem mais do que interligados, nos encontramos uníssonos nessas vibrações de paz, agradecendo a Deus e essa equipe espiritual que assiste esse trabalho, nos inspirando, nos envolvendo na dulce da presença do Cristo de Deus entre nós, através desses mensageiros, rogando aos céus o amparo e assistência de sempre, em todos os lares, em todos os lugares e recantos, onde possa estar em esse sonho, esta imagem, Senhor, para que cada um de nós nos sintamos tocados e envolvidos pela Tua misericórdia. Graças te damos por essas dádivas. Fica conosco e nos guarda na Tua infinita paz. Assim seja. Amém. Assim seja. Então, prosseguindo com o nosso evangelho, progressão dos mundos, vamos para o nosso primeiro slide. O progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela vontade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Então, nesse primeiro slide, a gente pode prestar atenção que diz que a gente sempre está em evolução, a gente sempre está prosperando, a gente nunca está regredindo. E aí a nossa pergunta, por que a gente sempre está regredindo? Por que a gente não pode regredir? Por que será? Porque é um questionamento que muitas pessoas fazem, assim, né? Por exemplo, uma pessoa que diz que é paciente, e aí essa pessoa está o tempo todo, por exemplo, acontece várias coisas e essa pessoa tem a paciência, mas aí uma coisa em específico faz com que ela acabe explodindo, saindo daquele estado de paciência que ela dizia ter. Então, será que essa pessoa realmente é paciente? Será que ela regrediu? Como é que isso acontece? Geralmente, quando as pessoas dizem assim, eu perdi minha paciência. Na realidade, você nunca teve. Ninguém perde o que não tem, né? E a gente sabe que a gente está num processo de exercício de uma dessas virtudes. E o indivíduo, quando ele conquista esse processo e essa virtude, ele não tem mais como voltar atrás, né? Então, no caso de retroceder, eu creio que a partir do momento que você conquista algo fica intrínseco em você, e aí você começa a ter uma visão mais ampla de determinadas coisas que não vão mais lhe inquietar tanto. É como se você frequentasse o quarto, quinto, sexto ano, e aí você está galgando outros degraus, você não tem como mais, agora eu vou querer voltar para o sexto ano porque eu não estou afim de seguir adiante. Isso não existe. A nossa tendência geralmente não é nada, é ir à frente, até o próprio Cristo dizer, né? Adiante e avante, porque é um processo natural do ser humano galgar outros degraus, espiritualmente falando, né? O que acontece também é a questão da conjuntura, né? Quando nós observamos o dia a dia, então nós imaginamos que o mundo está piorando devido à questão da violência, das guerras e tudo que está acontecendo. Mas o que os estudiosos da doutrina espírita e do evangelho nos dizem é que, diante de tudo que está acontecendo, está havendo a evolução, só que cada vez mais com o avanço das redes sociais e da mídia, televisiva, rádio e outros meios de comunicação, telefone, então as informações estão tendo mais difusão, certo? Mais notoriedade, mais divulgação. Então, todas as coisas que acontecem no mundo, nós ficamos sabendo de forma mais rápida, né? Mas nós, mesmo sabendo dessa violência e tudo que está acontecendo em tempo real, nós também precisamos buscar as notícias boas, que confirmariam a questão da lei do progresso, porque nós estamos sempre progredindo. Apesar de tudo que está acontecendo, dessa observação que nós temos
da questão musical, da questão cultural, comportamental, principalmente da juventude atual. A gente acha que está piorando, que está havendo essa questão de relacionamentos, valores familiares decaindo, mas nós precisamos também buscar as notícias boas. Está aumentando o movimento dos jovens, buscando Jesus em todas as religiões, a medicina e a ciência cada vez mais avançadas. A gente vê no Globo Repórter da Vida sempre pessoas cada vez mais alcançando curas que antes não eram possíveis. Os tratamentos holísticos também ajudando bastante pessoas que alcançaram a cura com esses tratamentos alternativos. Então, são coisas boas que muitas vezes não têm divulgação. Existe, atinge as pessoas de forma positiva, mas infelizmente, pelo nosso grau ainda de atraso, não tem divulgação. Por isso que o nosso trabalho aqui, né, do Canto e Luz, da TV do Bem, ele é tão importante porque é um trabalho de divulgação do bem que traz realmente esse sentido, que nos mostra realmente que a lei do progresso é uma lei da natureza, está atingindo, beneficiando a todos nós. É só procurar que nós vamos encontrar. E aí a gente pode, muita gente falando, questão do mundo de regeneração que está chegando, e as pessoas dizem, mas como é que esse mundo de regeneração está chegando se a gente só vê bagaceira, né, e coisa ruim, e aí puxando o gancho do que Nanda falou. Porque, infelizmente, o que dá mais audiência são as coisas ruins, né? No jornal a gente pode prestar atenção, fica no finzinho, acho que uns 10 minutos finais, aquilo que está acontecendo de bom no mundo. Então, por que será? Porque, infelizmente, a gente só quer saber de quem morreu, né? De bagaceiros, de assalto. Programas que as pessoas brincam muito, que se espremer sai sangue, né? Tem uns programas que a gente vê hoje. Infelizmente Infelizmente tem ainda essa atenção. E aí... Eu tenho observado, principalmente na condição de professor, quando a gente lida com o alunado, lida com os adolescentes e crianças, a gente tem notado o quanto o nível deles tem avançado. Hoje você vai dialogar com a criança, você não dialoga mais como você dialogava na década de 60, de 70. Hoje as crianças vêm com determinadas perguntas que lhe deixam completamente fora do prumo. Se você não tiver uma bagagem para acompanhar aquele raciocínio e transmitir algo que faça com que dê uma resposta mais concreta, eles ficam geralmente instigando a você a procurar dar respostas significativas. Eu tenho um exemplo disso porque quando determinados assuntos que eu vou conversar em sala de aula, os alunos questionam. Quem diria que há algum bom tempo atrás, professor era questionado de alguma coisa? O professor tinha a autoridade suficiente para dizer isso é isso e acabou-se. Hoje em dia não. Hoje em dia você tem que levar o conhecimento para o aluno, não só depositar, como o Paulo Freire dizia, que o indivíduo não é um banco, que você deposita só conhecimento, mas você vai trocar a informação daquele indivíduo. E hoje em dia os alunos procuram questionar determinadas posturas de ensinamento do educador, para que ele desperte determinadas coisas que às vezes ele desconhece. Eu já fui muitas vezes pego em determinadas situações de sala de aula que o aluno perguntava determinada coisa para mim e eu tenho que ser bem sincero e dizer, olha, agora nesse exato momento eu não tenho como te responder, mas eu vou procurar saber. Ou seja, isso se torna avanço de consciência, de uma consciência mais global. Apesar de ter os atropelos que a juventude tem, como qualquer outra idade tem, independente da época, mas hoje a gente percebe que os jovens estão mais atentos a determinadas coisas que são detalhes. Hoje as palavras ditas, elas são bem mais analisadas de uma forma mais detalhada. Eu percebo isso, né? É isso aí. E trazendo para esse nosso texto, eu gostaria de ressaltar quando ele fala a questão do aniquilamento, né? Nós vemos muitos irmãos nossos que procuram o suicídio como uma forma de resolver os seus problemas, porque acham que depois do suicídio morreu, acabou. Nossa, o espírito... vem mais, né? Nossa, imagina. Então eles acham que morreu, acabou. Não. Existe a lei de destruição, como o nosso primeiro slide falou, mas não existe o aniquilamento, tá? Então nós desencarnamos, nós falecemos, mas o espírito permanece. Por isso que o suicídio não resolve nada. E ao contrário, na verdade, ele piora a situação, porque não existe aniquilamento do espírito. O espírito é eterno. Então, pode acontecer as catástrofes naturais que acontecer, as catástrofes morais também, que infelizmente acontecem,
mas o espírito sobrevive a tudo isso e precisa realmente se pegar no Evangelho de Jesus para sobreviver a todas essas questões, levantar a cabeça, ter otimismo e seguir, porque não esqueçamos dessa lição. O espírito é eterno e o suicídio não resolve o nosso problema. Verdade. Então, voltando aqui um pouquinho ainda para o nosso slide, quando eu lancei aquela primeira questão sobre a paciência, aquele exemplo da pessoa paciente, etc. E aí, algumas pessoas devem estar se perguntando, eu me perguntei quando eu li sobre isso, como é que a gente vai saber se a gente realmente tem aquela virtude? Como é que a gente vai saber realmente se a gente é paciente, se a gente é responsável, se a gente... Né? Porque tem uma questão... que eu estava até no Evangelho ontem à noite, aqui em casa, a gente fazendo a questão do a quem muito é dado, muito será cobrado. Né? Não tem essa questão? Exato. Então, acho que a gente poderia trazer um pouco para a questão da consciência, né? Porque a lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Então, será que a gente descobriria, mais ou menos, se a gente é paciente pela a nossa consciência? O que é que a nossa consciência aponta? Como seria, mais ou menos, esse descobrimento? Eu acho que é experimentando o cotidiano. No teu cotidiano você vai sentindo que avanço você está tendo ou não. Por exemplo, se você está num momento de família e surge uma determinada contenda, um determinado desentendimento, e você vai trocar ideias com outra pessoa e termina atropelando as palavras. Isso você está experimentando um momento de impaciência sua. Quando você, a partir do momento que você passa a ouvir mais o outro, passa a perceber o que o outro tem a te dizer, isso você está exercitando. Não é que você esteja já paciente, não. Mas você está no processo de exercício. Na realidade, a gente sempre está buscando ser. A gente nunca é por completo. O indivíduo ele não é por completo. Ele está sendo, ele está se processando. É uma transformação gradativa, mas constante. Mas dizer que você é um ser pronto e acabado, estamos em construção. Existe. Uma boa técnica que é usada é a questão da observação. Então, por exemplo, se nós temos uma boa memória, nós podemos guardar as observações na mente. Já existem pessoas que gostam de anotar em cadernos, nos famosos diários, né, da nossa adolescência. Mas aí seria uma anotação mais madura. Então, como é que seria essa técnica do autoconhecimento? Você imagina uma situação, por exemplo, a questão da impaciência, como nós estamos comentando aqui. Então, você se imagina, há 5 anos atrás, como é que eu me comportava? Há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano atrás. E hoje, como é que eu estou me comportando? E aí você pode fazer um exercício de planejamento. Daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, como eu gostaria de estar me comportando? E aí você vai fazendo esse trabalho mental. Tem pessoas que gostam de escrever mesmo, e para quem tem acesso à psicoterapia também pode fazer esse diálogo com o psicoterapeuta, ou tem pessoas que só anota e vai fazendo essa leitura periódica para ir relembrando. E a gente, às vezes, no simancol mesmo, de repente você está passando por uma situação na vida que você próprio diz, meu Deus, se fosse há 3 anos atrás, eu teria uma atitude explosiva, mas hoje eu consegui me controlar. E é assim, dessa forma, que nós obtemos, através da auto-observação, nós podemos fazer um gráfico da nossa vida, como nós nos comportávamos antes, como nos comportamos agora, e através do planejamento pessoal, nós podemos condicionar a nossa mente através da prece, da leitura do Evangelho e da tentativa e erro, como falou nosso irmão Chico, chegar até o objetivo de ter aquele comportamento cristão que nós queremos há um tempo, daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos. O importante é passo a passo, o importante é não parar. Frisando isso que a Nanda falou, Allan Kardec diz, né, que a gente sempre que o espírito verdadeiro é aquele que sempre que tiver com alguma dificuldade, alguma dúvida, procurar em livros, em estudos, procurar aquilo que os espíritos nos trouxeram, né? Então a gente sempre tem isso na cabeça. Vamos para o próximo slide. Ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso.
Então, aqui nesse slide, ele vem falar mais a questão dos mundos habitados, né, dos planetas habitados. A gente sabe que tem uma ordem de evolução, que são os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os de regeneração, os felizes e os celestes. A Terra hoje encontra no mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. E aí eu queria perguntar a vocês, né, como seria assim a diferença desse planeta primitivo passando para o mundo de provas e expiações? O que seria diferente nesses planetas? A questão moral de cada um, a condição física de cada um? Como seria esse avanço desses planetas? Eu vou dar um exemplo bem simples. Como eram as moradas, fisicamente falando, na época dos homens das cavernas? A gente teria essas estruturas que a gente tem hoje aqui. Essa tecnologia aqui, ao vivo e a cores para o mundo todo. Para todo o Brasil. Antigamente, para os indígenas se comunicarem, eles utilizavam a fumaça, né, como código para tentar avisar determinadas tribos o que aconteceu, o que estava para se processar entre tribos diferentes. Hoje, como é que a gente usa a comunicação, né? Através de instrumentos extremamente avançados, em tempo real. Hoje em dia você assiste às situações planetárias em tempo real. O que está acontecendo lá os tsunamis da vida, né? Os tsunamis da vida, você assiste ao vivo e a cores. Ou seja, mais avançado do que nós estamos hoje, eu falo no âmbito materialmente falando. Agora, na questão moral, aí é como eu sempre digo, estamos em processo de crescimento gradativo, paulatino. Nós não estamos prontos e acabados. Estamos num processo de aprendizado constante. Que em dados momentos avançamos em determinadas situações, em outras damos uma certa estagnada para poder repensar determinados processos de avanço e seguir adiante. Eu creio nessa concepção aí. E o progresso como um ato da nossa vida, um ato contínuo, nós observamos que no planeta Terra nós temos países altamente desenvolvidos que têm medicina de ponta, tecnologia de ponta, e ao mesmo tempo no mesmo planeta nós ainda encontramos agrupamentos distantes, isolados, que não tem energia elétrica, que tem dificuldade de encontrar água, que ainda tem alguns comportamentos que nós, seres ditos civilizados, nós não achamos interessante, achamos inadequado, como o tratamento com a criança, o tratamento com a mulher, nós não achamos. E outras civilizações, outros povos, em que a lei já está altamente refinada, que a polícia é atuante, que os políticos são pouco ou nenhum corrupto, né? Não tem corrupção. Então, olha só, né? Dentro de um mesmo planeta, nós encontramos diversas realidades, como se a Terra estivesse, no momento, abrangendo muita coisa de expiações e provas, mas um pouquinho de primitivo ali em alguns locais do planeta bastante isolados. Mas nós estamos caminhando materialmente e espiritualmente para o mundo de regeneração, e aí, nessa fase de transição, nós vamos encontrar um pouquinho de mundo primitivo naquelas tribos mais isoladas ainda, que não evoluíram o suficiente. Nós vamos ter a grande transição do mundo de expiações e provas para a regeneração, onde ainda vai haver os equívocos, né? Mas serão equívocos por um erro assim, não intencional, né? Porque hoje em dia a gente vê o mal feito de propósito. As pessoas que realmente são ruins, que gostam de ser ruins e sentem felicidade de ser ruins. No mundo de regeneração, nós ainda vamos encontrar os equívocos. Mas aquelas pessoas que erraram por uma displicência, por um esquecimento, não vai ser aquela coisa, a maldade pela maldade, né? Pessoas que vão se arrepender, que vão voltar atrás, que vão pedir desculpa, que vão errar, mas ao mesmo tempo com o desejo de acertar. É essa a nossa realidade que nós vamos encontrar. Mas não se preocupem, neste planeta Terra, por muitos anos a gente ainda vai ver o somatório de muitas coisas. O mundo de regeneração vai estar lá, olhando para a gente, mas a gente ainda vai ver situações de expiações e provas, e quem sabe aquelas tribos distantes ainda estarão lá com seus métodos primitivos de vida. É verdade. Está me lembrando a questão das civilizações, né? Se a gente for comparar os comportamentos tribais com o nosso comportamento da tida civilização avançada. Né? Se você for observar como que um índio ele trata a criança. Eu estudando um pouco sobre cultura indígena, eu achei interessante. O índio, quando vai conversar com o curumim, a criança se aproxima do índio, ele se agacha
e fala com a criança no De mesmo frente, nível. Nós, os ditos civilizados, os brancos civilizados, entre aspas, quando uma criança chega perto da gente, a criança pode a pouco se esticar para que a gente dê atenção a ela, e quando a gente diz que é, menino, fala logo que eu tenho mal o que fazer. Já o índio, jamais ele vai agir assim para com o curumim. Qual é a lição que ele dá? Que ele vai ao mesmo nível da criança e escuta e observa o que ela tem para dizer, porque para o índio, aquela criança está ensinando alguma coisa para ele. Aí nessa hora a gente pergunta quem está sendo primitivo e quem está sendo civilizado. Então a gente vê em dois níveis, como o Nanda também está dizendo, nós vemos às vezes extremos. De um lado, a civilização avançando em vários processos de tecnologia, de aprendizado, e outros em comportamentos completamente primitivos mesmo. E civilizações que são ditas como primitivas agem de uma forma bem mais civilizada que a nossa. A gente tem a própria ideia de que o índio ele tem uma capacidade de compreender a natureza de uma forma completamente diferente da nossa. Para nós é a natureza lá e nós aqui. Para o índio não, a natureza e ele é a mesma coisa. Então aí a gente faz aquele levantamento. O que é que a gente pode entender sobre avanço civilizatório e o que é que a gente tem como avanço apenas intelectual. Porque avançar intelectualmente não significa também avançar moralmente, não. Não necessariamente nessa hora. Seria legal se fosse juntinho, mas às vezes tem a disparidade. A gente observa pelo o que os dois falaram aqui, né? A questão de a gente sempre de ter países mega evoluídos, com tecnologia de ponta, mas infelizmente a sociedade, né, ainda não demonstra a mesma coisa, né? Não demonstra moralmente, né? Ele fala que se a gente tivesse a oportunidade, uma pessoa tivesse a oportunidade de acompanhar o mundo desde primitivo até, né, a gente ia percorrer uma escala incessantemente progressiva. Então, para mostrar que a gente realmente está sempre progredindo, né? Uma coisa que os dois frisaram. Exatamente. Então, vamos para o nosso próximo slide. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem e o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porquanto nada em a natureza permanece estacionado. Quão grandioso é essa ideia e digna da majestade do Criador. Quanto ao contrário, é mesquinha e indigna ao seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. No começo aqui, ele fala da questão do progresso do homem, dos animais, seus auxiliares e dos vegetais e habitação, né? Então está sempre tudo evoluindo, né? A gente está sempre evoluindo em tudo, mas assim, não como deveria ser tudo na questão de evoluir tecnologicamente, evoluir moralmente, para ter uma combinação perfeita, né? Então, aí também trazendo até para a questão física, a gente tem também provas de que a nossa constituição física também mudou nesse avanço, né? Quando a gente tinha os mundos primitivos, a gente não tinha a mesma constituição física que tem hoje em dia. Então, é para vocês verem que tudo de Deus é perfeito. A gente está evoluindo sempre em tudo. Então, aí ele vem falando a questão da... Calma que eu me perdi aqui. No imperceptível grão de areia que é a Terra. Como seria esse grão de areia que é a Terra, que ele cita aí? Que vai restringindo a humanidade aos poucos homens que a habitam. Porque há muitas moradas na casa do meu pai, né? Então, o que seria esse grão de areia que é a Terra, trazendo para o universo, todo o contexto do universo, de tão pequenos que nós somos, né? Então, aí, a gente pensa que é demais e acaba sendo de menos, né? Muitas pessoas achando que são... Viva orgulho! Que são a última Coca-Cola do deserto, né? Como falam. Nossa, imagina. E que no fim do fim, nem a Terra é alguma coisa no universo, né? Então, o que é que vocês poderiam falar mais? Eu fico analisando. Nós temos o nosso Sol, que é de quinta grandeza, né? Ainda tem e a Sol gente grande. acha que é iluminado até a alma, né? Então, e aí eu penso, se nós temos um Sol que é de quinta grandeza, então deve existir o de quarto, de terceiro, de segundo e de primeira. E aí como é que a gente pode se achar o dono da cocada preta? Se a gente tem um Sol que está lá na quinta colocação. Quem é que está em quinta colocação? Eu queria estar lá na segunda, na primeira. Brincadeiras à parte, eu creio que a gente está num pequeno grão de areia, mas que foi criado de uma forma extraordinária, né? Porque se a gente for observar
a estrutura que é o nosso planeta, que a gente, até o nome foi errado, né, chamado planeta Terra, mas a maior porção é de água, então a gente vai chamar planeta Água, né, porque a nossa maior porção é de água. E eu acho que são análises que foram feitas e que o homem começou a perceber a sua presença no universo de uma forma muito circunscrita. Porque não tinha naquela época uma astronomia, uma astrologia, para lhe dizer que, além daquele pontozinho grão de areia que estava sobre o espaço, existe uma imensidão por trás de tudo isso. Então a gente estava só vendo, eu falando até artisticamente agora, a gente só estava vendo da coxinha para fora. A gente não estava vendo o que é que tem por trás da coxinha. Então a gente estava vendo só, é o público que tem ali, então tudo aquilo ali está ao meu bel prazer. E a gente sabe que não é. Deus, ele age em sua perfeita sabedoria e grandeza, deixando até que a gente entenda um pouquinho do que é o universo, mas eu acho que o avanço nosso vai chegar um momento que a gente vai perceber que nós não estamos sós, né? Pois é. Ainda bem, eu não queria estar só não, eu gosto de estar sozinho. É muito chato. Olha só, a questão da ignorância, de uma forma geral, né? Tudo o que nós passamos do ponto de vista científico, quando a humanidade terrestre ainda não tinha os instrumentos corretos, adequados e com a potência necessária para alcançar toda a parte da astronomia, como o Chico falou, a observação dos astros de uma forma geral, não tinha como tomar alguma decisão, não tinha como chegar a uma conclusão, se naquele momento nós não tínhamos o conhecimento necessário. Então, os espíritos vão nos dizendo algumas coisas, vão intuindo os nossos cientistas, Deus vai permitindo que a humanidade descubra algumas coisas, mas é necessário esse trabalho contínuo de arrecadação, de coleta de dados, e os nossos cientistas cheguem a uma conclusão. Hoje em dia, essa questão do imperceptível grão de areia, nós poderíamos trabalhar a questão do nosso orgulho, que hoje em dia nós já entendemos, né? A questão do Sol, da Terra em relação aos outros planetas, tudo isso para a gente já caiu na real, já vimos que não estamos sozinhos, né? A ficha está caindo na cabeça da humanidade. Mas o que é que está ficando? O orgulho, minha gente. O orgulho. Nós temos essa necessidade de ser importante, de ser maior do que os outros, né? De dizer, olha, Jesus olha mais para mim do que para os outros. Minha gente, é uma coisa natural do ser humano atual, mas deve ser uma das nossas metas. É trabalhar para diminuir o orgulho e entender que os bons espíritos estão olhando por todos, como ele diz aqui no texto, né? Desde os animais, as plantas, os seres unicelulares, até os animais maiores, como as grandes baleias do oceano, né? Os bons espíritos estão vigiando por todos, ajudando todos, os vegetais, os animais, os humanos, né? Todos os espíritos que estão ao redor da Terra, esperando a hora de nascer, todos eles são assistidos pelos bons espíritos. E está vindo bastante conhecimento, como nós falamos aqui, a nossa tecnologia está avançando. Então, conforme mais conhecimento nós tenhamos, conseguindo controlar no nosso coração esse egoísmo e o orgulho, aí sim a gente vai conseguir se emocionar com a beleza do universo. É verdade. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas que pensam que o universo... só tem a gente, só tem os humanos aqui na Terra e acabou. Aí uma vez eu até conversando com minha mãe, ela fazendo essa reflexão. Se Deus, de infinita bondade, né, faz um universo infinito, imenso, será que ele só ia fazer a gente para habitar aqui, né? Será que só ia ter nós, seres vivos aqui? Então, vai estragar tudo. Infelizmente. Então, puxando essa questão do orgulho, né? É um pensamento de uma pessoa que é orgulhosa, porque... O universo é infinito e, infelizmente, assim, a gente não conhece tudo. Ainda não. Mas para Deus fazer só nós, humanos, né, aqui na Terra, não é viável. Então, vamos para o nosso quarto slide, último slide. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que em hoje se acha, e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação, em que, de orbe expiatório,
mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele impedirá a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, é a tão falada regeneração, mundo de regeneração que está chegando, né? Nossa transição planetária, onde várias pessoas estão falando, várias pessoas se aprofundando sobre o tema, porque é um tema bem curioso mesmo, né? Você está numa questão, a gente está evoluindo, a gente está chegando lá, que envolve todos nós, né? Que envolve todo a vida de todo mundo. Exatamente, a gente pode perceber palestrantes como Haroldo Dutra, né, Divaldo Franco, focando bem nesse tema, né? Porque ele falou aqui que a gente está chegando num grau mais elevado, né? E assim até também na discussão no Evangelho em casa, a gente pode perceber tantas catástrofes que vêm acontecendo ultimamente, né? Esse furacão que teve agora nos Estados Unidos, né? O Sandy. Será que já não é uma preparação, né? Porque nesse mundo de transição vão ter mudanças físicas no planeta, né? Mudanças morais também, que é o que tanto se espera. Então, será o que a gente pode observar que está acontecendo para esse mundo de regeneração chegar? Assim, a gente já está com um pezinho lá, mas a gente tem um caminho imenso para que a gente realmente chegue nesse planeta, né? Então a gente pode observar várias coisas acontecendo. E o que é que vocês esperam assim, no mundo de regeneração? Que é que esse mundo de regeneração vai ser diferente para a gente? Porque a gente já falou um pouquinho no começo, né? Mas o que será que assim, a questão moral, a questão física do planeta, o que é que a gente pode esperar de evolução para o planeta Terra nessa questão de regeneração? Eu acho que é mais a transformação do agir humano que precisa realmente dar uma chacoalhada, porque o planeta chacoalhou sempre, né? O planeta Terra nunca esteve todo prontinho, já organizado. Sempre a natureza está sempre se renovando, porque isso é originário do processo de aprimoramento de toda uma cadeia de planetas, até porque a Terra ela obedece às leis imutáveis do universo. Então ela vai estar sempre se balançando, se ajeitando, esteja a gente aqui ou não. Mas o que tem que despertar em nós é o nosso comportamento diante das situações. Porque enquanto eu ver um ser humano passando por situações e eu não me toco em relação àquilo, quando eu vejo alguém passando por determinados problemas que eu não me sensibilizo, tem alguma coisa errada. Então eu estou fora do processo. Eu não estou me tornando um ser humano como o outro. Ser gente é preciso experimentar o que gente sente. Então, se eu não consigo despertar a compaixão, a solidariedade, a sensibilidade em relação ao outro, então está na hora de eu rever alguns conceitos. Né? E independente do planeta estar a ver as modificações físicas, mas eu tenho que ter a modificação em mim. Né? E eu acho que é uma grande contribuição que está tendo agora, até as informações que a gente recebe no mundo espiritual, que muitos espíritos já numa condição de consciência bastante avançada, mergulhando no corpo para despertar na gente muita coisa. Né? E principalmente pelo lado educativo. O ser humano precisa entender que ele está num processo de aprendizado e que ele precisa avançar para melhor. O planeta está aí, belíssimo, dentro das suas limitações, agindo conforme as leis físicas do planeta. Mas, poxa, aqui é um ambiente espetacular de se viver. A natureza belíssima, a exuberância, tudo no nosso planeta funciona da melhor forma possível para o nosso próprio bem. Por mais que a gente ache que determinadas situações tragam um mal, mas às vezes é um mal necessário para que a gente desperte. Eu acho que esse processo de regeneração tem que partir do íntimo para fora e não de uma forma de fora para dentro. Eu creio nesse processo. Uma reforma íntima. Eu realmente fantásticas as palavras do nosso irmão Chico. Eu acho que é isso aí. A gente tem que primeiro balançar a estrutura do nosso coração, colocar isso para fora, porque se vier mesmo tudo que estão falando, as questões geológicas de uma forma geral, e as catástrofes, porque na verdade sempre aconteceu, né? Nós temos aí no jornal, quando acontece um terremoto, diz, o último terremoto desse tamanho aconteceu em 1800, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, acontecer sempre aconteceu, faz parte das estatísticas. Agora vem a grande pergunta: como é que nós vamos agir diante do que está acontecendo? É o que vai fazer a diferença. Então,
É por isso que se diz, né? A transformação começa dentro de cada um de nós. Se cada um individualmente começar a ter esse desejo, né? Lembra aquele nosso comentário anterior do caderninho ali, anotando, eita, olha, hoje eu errei, meu Deus, eu errei. Vamos lá, vamos trabalhar em cima disso aqui. Daqui a 5 dias aparece uma situação igual e ao invés de ter aquela impaciência, você já teve paciência. Ó, venci, ó, 5 dias depois, venci. E aí você vai fazendo. Daqui a pouco, 5, 10, 50 anos, você abre o caderno lá, aquelas páginas amarelas, amareladas, olha quanto eu mudei. Então a meta é essa, é progredir continuamente, nunca cair na culpa, né? Às vezes a gente se culpa muito, se fere muito, isso é perigoso, gente. Tudo bem, erramos, entendi que errei, mas ao invés de mergulhar na culpa, nós vamos mergulhar onde? No planejamento pessoal, mudança de comportamento. Aí sim, num curto, médio e longo prazo, nós vamos ter uma modificação do nosso comportamento, as coisas vão melhorar, mesmo que não estejam do jeito que a gente quer, mas as coisas vão melhorar na medida do possível, e aí nós vamos encontrar aquilo que o nosso irmão Chico falou, essa mudança de dentro para fora, melhorando todo o planeta de uma forma geral. Então é exatamente isso, como os nossos dois amigos falaram, né? A questão da reforma íntima, de sempre estar querendo evoluir, sempre estar buscando, sempre estar procurando isso, né? Como eu já tinha falado anteriormente, livros, estudos, para a gente sempre estar pensando mais, querendo mais, e lembrando sempre que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, a gente buscar realmente essa mudança, buscar realmente acompanhar esse mundo de regeneração que está chegando aí pra gente, né? Felizmente estamos chegando no fim de mais um Evangelho. Vamos lá. Nossos abraços, como sempre, para a nossa querida Concineide de Itaporanga, Natália Melo, João Pessoa, Carmen Gianetti, também de João Pessoa, Wandailton e Paulinha de Itaporanga, um beijo. Ismael Maia e Helena Lima, que são da nossa equipe, mas infelizmente hoje não puderam estar conosco, um grande beijo também. A Toinho Andrade, Tereza Limeira, que também nos acompanha sempre, Jorge Giane também. E o apoio que tivemos hoje de Neto, Neidinha e Vitor, aqui nos acompanhando nos bastidores. Tivemos também acesso das cidades de Itaporanga, João Pessoa, Pombal, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Alagoa Grande, Cajazeiras, Campina Grande e Esteio, no Rio Grande do Sul. Agradecendo a todos vocês agradecendo a todos vocês que estiveram conosco aqui no Evangelho. Nanda, Chico, considerações finais aqui pra gente fechar. Tá? Bem, foi a minha primeira experiência, né, ao vivo e a cores pela internet, então desculpe aí qualquer coisa, mas agradecendo a oportunidade, né, de bater esse papo com vocês, de experimentar esse momento de troca de ideias, gente. A doutrina espírita é muito rica por causa disso, ela nos instiga a trocar ideias, a até discordar às vezes também, mas de uma forma bem saudável. É verdade. E desejando a todos uma boa noite. Papai do céu nos abençoe sempre. E sinta-se convidado para vir mais vezes, viu? Vamos acompanhar mais vezes. Com certeza. Pois é, sempre um prazer estar aqui com vocês, é muita emoção, né? Toda sexta-feira às 19h30, aquele nosso compromisso gostoso, estarmos sempre aqui. Então nós agradecemos a Deus essa oportunidade de ter Chico com a gente, nossa Belinha, né, nos ajudando no estudo de hoje. E, gente, nós convidamos todos vocês a continuar estudando, tá? Aqui é só um pontapé inicial. Convide seus familiares, seus amigos, marque na sua família, né? Como é que faz o Evangelho? No mesmo dia e horário, você conversa com seus familiares, entra num consenso, escolhe um livro espírita ou espiritualista do seu gosto, que traga uma mensagem edificante e faz essa abertura para todo mundo dar a sua opinião, né? É muito importante, aumenta a união familiar, faz com que as pessoas, para as crianças, melhora a questão da fala, né? Porque elas vão poder se expressar, vão treinar a linguagem, isso é muito importante para a criança, é muito interessante para o nosso equilíbrio espiritual. Então, vale a pena investir no Evangelho no Lar, continuem estudando, divulguem aí para os seus amigos essa ideia, é muito importante. Mais uma vez, nós agradecemos a audiência de todos vocês que estão aí nos acompanhando. É realmente muito legal ter vocês aí com a gente.
E o que Nanda falou também, se você pensar, mas só eu sou espírita na minha casa, ninguém senta para fazer o evangelho, não tem problema, né? Tira um tempinho, vai para um lugar que esteja silencioso, e aí abre o evangelho, lê, comenta, faz uma prece, e aí sua energia vai acabar envolvendo todo mundo na família, quem sabe um dia, né, todo mundo tá ali junto, fazendo com você. E nossos temas para o próximo evangelho, que vão estar já no Facebook para votação. Primeiro tema, temas para... desculpa. Ação da prece, transmissão do pensamento. Legal esse, hein? Capítulo 27. Olhar os pássaros do céu. Também. Vai ser teoria e prática. Tem que ter. É bom. Olhar os pássaros... Essa daí, gente, essa ideia é demais, hein? Olhar os pássaros do céu, capítulo 25. E não creais em todos os espíritos, capítulo 21. Legal. Então, para a nossa prece final, vou pedir a Ananda que possa fazer para a gente. Vamos nos colocar em posição confortável, mentalizar o Mestre Jesus, bem como também o nosso protetor espiritual. Mestre Jesus, nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui com os nossos amigos em todo o Brasil e no mundo, fazendo mais esse evangelho no nosso lar. Que essa lição que nós estudamos hoje possa entrar no nosso coração, principalmente durante o sono, nós possamos ser levados pelo nosso anjo da guarda para locais de estudo, de conversa, onde nós possamos ter acesso a espíritos evoluídos que possam transmitir para a gente mais ensinamentos, para que tanto o dia como a nossa noite sejam proveitosos em estudo e prática do Evangelho de Jesus. Nós mentalizamos positivamente os nossos familiares e amigos e todas aquelas pessoas que nós sabemos estão passando por algum problema pessoal, que neste momento, Senhor, alcance a nossa energia positiva, nosso desejo de saúde, superação pessoal, cura espiritual. Todas essas pessoas possam receber neste momento esse nosso desejo sincero de melhora. Assim nós praticamos a caridade espiritual. Então, Senhor, mais uma vez, nós agradecemos essa oportunidade e pedimos bênçãos para o nosso trabalho. Graças a Deus. Então, fiquem conosco, mas a gente vai passar uns vídeos para vocês. Próxima sexta-feira, às 7h30, mais um Evangelho lá. Agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aí do outro lado. E também me estreio aqui como mediadora. Desculpem qualquer coisa, nervosismo. Mas é isso aí. Próxima sexta-feira estamos aqui. Beijo. Valeu, galera. Valeu. Tchau.